Bem-vindos a uma nova edição da ESEC TV, um magazine cultural sobre a cidade de Coimbra produzido na Escola Superior de Educação. Durante a próxima meia hora, fique connosco para uma viagem de memórias entre a fotografia e a poesia. Fomos ao encontro de Carlos Batista, arqueólogo de profissão. Também conhecido como o arqueotipista, foi na Figueira da Foz há alguns anos que começou a plantar raízes profundas com a família e a fotografia. Habita um universo de pesquisa e experimentação, utilizando vários processos de fotografia antigos para criar memórias que são de hoje e de todos os tempos. Posso começar por perguntar o que é um arqueotipista? Isso é uma boa pergunta. A palavra surge de uma brincadeira de juntar duas áreas que eu gosto muito, que é, eu sou formado em arqueologia e fotografia, tipia, impressão, vem do grego, de impressão, marca. E então, marcas antigas, a arqueotipia, ou seja, formas de fazer imagem fotográfica antigas. É isso. A paixão já é antiga. O meu primeiro trabalho, com 16 anos, foi numa casa de fotografia. O meu pai era fotógrafo e sempre tive contacto com fotografia. Mas um dia, já não me recordo bem o ano, mas andava no início da faculdade, para aí 2000, 99, 2000, e vi uma exposição no Porto, que vi uma imagem, um daguerreótipo, a primeira patente da fotografia apresentada ao mundo, e apaixonei-me pela profundidade, pelo rigor daquela fotografia. E sempre ficou ali o bichinho de tentar experimentar isso. Mas as informações, na altura, ainda não havia muito. O advento da internet estava a começar, já existiam algumas coisas que podíamos aprender, mas pronto, um sonho ficou guardado. Quando vim para a Figueira e quando, na verdade, se deu a pandemia, achei o tempo que ia ficar um bocado isolado, a altura certa para começar a ler manuais antigos, começar a perceber onde é que podia, com quem aprender e começar a experimentar. E comecei a experimentar em casa sozinho, um processo que é o colódio úmido, e pronto, a partir daí, a partir de não parei. Vou aqui apanhar então uma planta. Vou sensibilizar um dos papéis só para demonstrar a sensibilização do papel com a solução. Há muitas formas de sensibilizar o papel. Para aqui e nestas circunstâncias é mais prático usar o pincel. O truque para estes processos com papel é a qualidade do papel. Estou a usar um papel de aguarela, 100% de algodão, com uma gramagem alta. Vou pressionar numa folha já sensibilizada e seca, sem grande critério, só mesmo para demonstrar. Esta moldura de impressão é do final do século XIX e que a comprei em França. Pronto, e agora vamos colocar no sol, ou seja, ele é um processo que vai revelar a imagem através do sol, ok? A sensibilidade dos sais de ferro, é um processo de contacto, como eu disse, e a imagem forma-se diretamente. Vamos pôr no sol e esperar um bocadinho.
Ok. E a emulsão já está a reagir ao sol, se reparar. Depois de começar a fazer estes processos, que são muitos, do século XIX, ou desde o início das primeiras imagens fotográficas, até ao advento da gelatina e prata e da democratização da fotografia, existem um cento de invenções a nível de criação de imagem fotográfica. Eu comecei-me a interessar por os mais vistosos, talvez, mais conhecidos. O Cláudio Úmido é um deles, que surge ali no início da década de 50 do século XIX. Era um processo que em Portugal se fez muito. O Carlos Relvas é muito conhecido pelo Cláudio Úmido. Pronto, comecei por esse. Mas na verdade a mim interessava-me os primórdios. Na verdade eram os primórdios e por aí o arqueo. A mim interessava muito os processos com papel e prata, ou seja, com a sensibilidade, na verdade, de um sal, de prata e papel. As primeiras experiências de Fox Talbot e outras experiências até mais antigas do Niepce, que são a heliografia, que é um processo bastante complicado, consegui replicar, mas com muita dificuldade. A mim interessava-me esses processos iniciais. Mas pronto, a partir daí comecei a estudá-los todos eles estão interlaçados. Tem várias famílias pela sensibilidade dos materiais. Fui ao daguerreótipo, que é bastante complexo e dispendioso e gostava de o replicar mais vezes, mas ainda não tenho as condições para tal. Depois passei para as formas de impressão, as cianotipias, os papéis salgados, as albuminas. Agora, esta parte também vai ser engraçada. A revelação neste processo neste processo da cianotipia não precisa de químicos muito complicados. Para revelar basta água. Normalmente o primeiro banho faço com água destilada. Posso fazer de uma forma muito mais simples, não preciso de uma câmara escura, não preciso de um laboratório. Mas vamos ter o mesmo tipo de imagem em tons de azul. Agora colocamos no estendal da roupa. Esperamos que seque. Eu fiz uma formação ainda durante a pandemia, durante esse processo de aprendizagem com o Luís Pavão, em Lisboa, que é um grande mestre e que me fez ter contacto de uma forma muito relaxada e despreocupada, porque quando nós tentamos replicar um processo ficamos ali muito nervosos e presos. E aí, durante uma semana, experimentamos vários processos eu vou-lhe chamar de captura, processos que se capturam uma imagem dentro de uma câmara escura, de uma máquina fotográfica, e depois aos os processos de replicação, os processos de impressão. Esta exposição surge com o Jael Palhas, que é um ecólogo, que é aqui da Figueira da Foz, e de vez em quando trocamos umas impressões, e isto surgiu de uma conversa de café. Eu gostava de fazer um conjunto de imagens fotográficas deste género das plantas da Serra da Boa Viagem. Mas ele anda aqui a estudar a parte do salgado e disse: e se fizéssemos do salgado? E se fizéssemos em papel salgado? E se falássemos do papel do salgado? Então tudo se encaixou. E depois incluímos várias pessoas, a Sociedade Portuguesa de Botânica, ou seja, isto é um trabalho do município da Figueira da Foz com a Sociedade Portuguesa de Botânica, ou seja, eu faço as imagens, os biólogos, ecólogos, fazem a recolha das plantas neste ecossistema que estamos aqui, e surge esta exposição de apresentar as plantas de uma forma diferente do que normalmente são apresentadas, com fotografias hiperrealistas, macro, e tentar fugir dessa perspectiva, afastar-nos da realidade, para que as pessoas depois possam fazer aqui estes percursos pedestres e ficarem atentas. Aliás, todas as imagens têm um QR Code, que vão para o site da Flora, que é da Sociedade Portuguesa de Botânica, e que tem todas as informações científicas possíveis. Aqui a ideia era juntar arte e ciência, que me interessa bastante. Essa junção da imagem na ciência interessa-me bastante.
Aí está, simples. A partir deste processo, a chapa de gelatina e prata, todos os outros se evaporam, porque não é preciso laboratório de campo, não é preciso, basta pôr uma chapa dentro de um porta-chapas e faz-se uma fotografia, pode-se levar para casa e revelar em casa. Sempre que faço fotografia deste género ou estes processos, a mim interessa-me uma relação sempre com a natureza, primordialmente, e a seguir com pessoas, retrato. Eu não me considero nenhum artista, nenhum fotógrafo, não me considero nada disso. Considero-me um experimentalista e o que eu quero fazer é replicar os processos históricos de forma informada, lendo os manuais antigos, tentando replicar, porque às vezes não é fácil replicar como se fazia, não é? Porque já não temos os mesmos químicos, já não temos totalmente as mesmas ferramentas, mas eu tento procurá-las e pronto, foi assim que começou e espero continuar. Um Lago no Meio do Mar é o título do livro de poemas do maestro Virgílio Caseiro, que foi apresentado em Coimbra, no Centro Cultural Penedo da Saudade. Este encontro contou com um momento musical para celebrar o homem, a vida e a sua obra, que cruza a música, a pintura e a escrita. A poética é a evasão, é a fuga, é o desejo, é a vontade, é o querer estar. Bom, a música e a poesia complementam-se. Um deixa ideias no ar e o outro agarra-as e prende-as cativamente, mas com uma vontade brutal. Porquê? Porque realmente a poesia tem um conceito envolvente de evasão que é de uma vontade, de um tremor afetivo extraordinário. Virgílio Caseiro é uma personalidade de Coimbra, mora aqui há muitos anos. Dedicou-se a múltiplas atividades ligadas à música, mas também ligadas ao desporto. Na música, muito ligadas ao ensino da música. Penso que é a grande obra que o Virgílio tem feito nestes anos, mas também ligado muito à música coral e também à música orquestral, nomeadamente no que diz respeito à criação da orquestra clássica, que é hoje a Orquestra Clássica do Centro. Um livro é, ao fim e ao cabo, na boca de um músico, tem a ver com o facto de uma coisa que o Abel Salazar disse. O Abel Salazar foi um médico que criou a Faculdade de Medicina no Porto e que dizia: um médico que só souber medicina será toda a vida um triste médico. E realmente eu achei que era fundamental que, para além da música que eu aderivo voluntariamente, houvesse a hipótese que me ser dada de me identificar com material artístico, poético e também pictórico. Toda a década de 80 dediquei a minha atenção quase com exclusividade à pintura e daí saiu um legado que não é grande coisa, mas é o que é. E depois, nesta última década, reservei para a produção poética. E é com esse sentido e nesse enquadramento que acabei por pensar fazer um livro.
foram escritos em vários sítios e várias épocas. Quantas vezes eu, como artista, não quero ferir os artistas, mas como maestro, fazia turnês pela Europa e depois tinha que sentar-me para me escutar a mim próprio às tantas da noite, depois do teatro fechado, depois das pessoas deitadas, e então ficava o espaço todo para mim. Só quem vive essa sensação de solidão construída pode entender que vale a pena ser músico. Desejo de estar bem, construí com mais alguém um lago no meio do mar. E toda a gente que o via, mal olhava, já dizia: tal loucura não vai dar. Quem são eles, afinal, para darem o aval às loucuras do amor? O livro é uma coleção de textos que o Virgílio vem escrevendo desde há décadas. Alguns deles foram publicados por ele próprio numa edição de autor, num livro com 12 poemas e 12 músicas compostas por ele para a música de Coimbra. E, portanto, os poemas são isso, são também um repositório dos seus próprios sentimentos, alguns deles também das suas próprias angústias, dos seus próprios sucessos e dos seus próprios também insucessos. O Virgílio é uma pessoa atrevida e que vive a vida com esse atrevimento sem receios. O meu lago, o nosso lago, o lago de mais alguém. A Memória do Cheiro das Coisas é o novo filme do realizador de Coimbra, António Ferreira. O filme conta a história de Arménio, um ex-combatente da guerra colonial, internado num lar de idosos e que se confronta com os seus fantasmas do passado. O colonialismo, o envelhecimento e o racismo são os grandes temas abordados nesta história, para ver a partir de 6 de novembro nas salas de cinema. Nome do paciente? Arménio. Idade? 79. Deixa-te disso. Eu não vou ficar aqui muito tempo. Vocês sabem porque é que os pretos não comem chocolate? Porquê? Para não trincarem os dedos. E será que esta fada não pode assim arranjar um esquetezinho? Então ser Arménio. Não. Juízo! Bom dia, seu Armênio. Essa é a Hermínia. Bom dia, Sr. Arménio. Vamos sair da cama? Cena 3 sobre 3, segunda vez. O filme anda em volta do nosso personagem central, que é o Arménio, um homem de 80 anos,
ex-combatente da guerra colonial, que subitamente vê-se forçado a ser internado num lar contra a sua vontade, porque acha que não precisa, mas na verdade a sua condição de saúde está-se a deteriorar muito rápido. O que vai acontecer é que ele, como ex-combatente da guerra colonial que é, e como muitos, têm racismo, são racistas em relação às pessoas negras, e o que vai acontecer é que a auxiliar que vai tomar conta dele é uma mulher negra, e portanto a história vai girar em torno desta relação que se desenvolve entre os dois, e também sobre a questão do envelhecimento, a decadência do corpo, etc. Eu acho que a minha personagem é o personagem charneira de toda esta história que decorre neste lar, o Lar Bom Jardim. Neste filme que aborda de uma forma extremamente criativa este universo trágico, que é o universo dos lares e da velhice e essas coisas todas, que acho que é uma coisa que nós pensamos pouco e que devíamos pensar mais. Então, não tem mais nada? O Arménio, sendo um ex-combatente, com tudo aquilo que isso significa, ao ver-se diante de alguém que lhe traz à memória essa experiência sua nas ex-colónias, claro que há ali um conflito. Não sou grande conhecedora do cinema português, mas parece-me que é a primeira vez que tu tens um homem branco, ex-combatente, na guerra colonial, cara a cara com uma mulher negra, portuguesa. Olhos nos olhos. Eu acho que nunca vi esse momento que Portugal precisa no nosso cinema. E isso é muito importante. Há muita coisa por dizer. Portugal é um dos países mais envelhecidos do mundo, portanto acho que a questão do envelhecimento é uma questão pertinente. E por outro lado, a questão do racismo, por mais que alguns queiram dizer que não há um racismo estrutural, mas ele de facto existe e é decorrente da nossa história, nomeadamente da nossa história recente e a guerra colonial, e interessa-me falar sobre isso, interessa-me sobretudo falar do ponto de vista do racista, portanto, como é que um homem branco, ex-combatente, encara, neste caso, uma mulher negra e como é que se desconstrói e como é que se lida com esse preconceito. Eu fui surpreendido aqui em Coimbra com o António e com a persona non grata numa grande lição que devia ser uma lição para todo o cinema português e, sobretudo, para aquelas entidades que têm a capacidade de decidir aquilo que fazemos. O trabalho desenvolvido pela persona non grata é o exemplo daquilo que o cinema português podia ser se as autoridades competentes apoiassem muito mais. O trabalho do António é um trabalho que a mim me diz muito, porque fala de gente simples e normal, e isso interessa muito enquanto ator e enquanto criador. E têm sido uns dias de trabalho extraordinários. Este filme ajudou-me imenso a reconciliar-me com o meu país. Tem sido um processo. Este filme ajudou-me imenso. Ajudou-me imenso a amar quem somos, quem eu sou. O maior desafio é fazer justiça à personagem, ao belo texto do António e do Cravidal. E, acima de tudo, estar à altura do grande José Martins, o grande maestro José Martins. É importante produzir em Coimbra, primeiro porque eu sou de Coimbra, e por outro lado é importante que se faça cinema um pouco por todo o país. Um dos problemas, na minha opinião, da cinematografia nacional é estar tudo concentrado em Lisboa. É um desequilíbrio brutal, estamos a falar, sei lá, mais de 90% das produções são feitas em Lisboa, com técnicos de Lisboa, com elenco de Lisboa, e nós aqui, digo com orgulho que das 20 pessoas que temos no elenco, só 2 é que não são de Coimbra, 80% talvez mais da equipa é também daqui, e isso é importante para enriquecer a nossa cinematografia. Ação! Eu
sei que foste tu que puseste o isqueiro na gaveta. Posso ter sido. Ou posso não ter sido. Na guerra, o que me salvou foi o cheiro de casa de minha mãe, o cheiro da lareira, o cheiro das laranjas nas mãos, a memória do cheiro das coisas. Hoje ficamos por aqui. Marcamos encontro já na próxima semana para uma nova edição da ESEC TV aqui na RTP2. Até lá podem acompanhar o nosso trabalho online e rever as nossas edições na RTP Play. Obrigada por terem ficado desse lado e tenham uma ótima semana.